A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, chegamos já na lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2022. Lição da nossa querida EBD, na faixa etária de adultos. A lição de número 10 será ministrada em todo o Brasil, dia 4 de setembro de 2022. E o título da presente lição será A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Repetindo, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Meus queridos irmãos, queridos professores que nos acompanham, nós temos aprendido na lição de número 1, a primeira lição dessa revista, que de forma sutil e sorrateira, o diabo ele desfere diversos ataques contra a Igreja de Cristo. E é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Na lição de número 2, nós entendemos que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Na lição de número 3, nós aprendemos que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Na lição de número 4, nós entendemos que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, além disso monogâmico e bem como indissolúvel. Na lição de número 5, nós aprendemos que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Na lição de número 6, nós aprendemos que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir as famílias. Na lição de número 7, nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é inspirada, é a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la, ou seja, para nós ela é verdade absoluta. Na lição de número 8, nós aprendemos que a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas estranhas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Nós cremos, professamos e ensinamos essa verdade pautada nas Sagradas Escrituras. Na lição de número 9, nós entendemos que o movimento dos chamados desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja, ok? E hoje, na lição de número 10, nós iremos aprender que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão da gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas sobre nós. Olha que maravilha. Mais uma vez, a verdade prática nos ensina que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Louvado seja Deus por isso. E eu quero ler com vocês Provérbios, verso de número 8 e verso de número 9, ok? Aliás, lerei o verso 9 e o verso 10 aqui, Provérbios 3. A palavra de Deus diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Verso 10 fala: e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Mais uma vez, e os seus lagares transbordarão de vinho. Glória a Deus por isso. Meus queridos amados e amigos, irmãos, professores que nos acompanham, essa temática, esse tema, ele é muito sensível, dentro do nosso contexto, dentro daquilo que temos visto, ouvido e também, muitas das vezes, escândalos que aparecem em muitas denominações, faz com que essa doutrina, essa verdade bíblica seja rechaçada, renegada, rejeitada por aqueles que já não querem ter disposição de coração para ajudar, para contribuir
e para cumprir o seu papel, né, de acordo com a palavra de Deus. A primeira coisa que devemos entender é que mordomia aqui ela tem um sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios, né, que são vividos de uma forma indevida por alguém, dentro de uma liberdade exacerbada, ou mesmo, melhor dizendo, uma libertinagem, ok? Então tem a ver com aquilo que Deus nos dá e aquilo que nós administramos de acordo com a sua vontade, né? Ser dispenseiros, administradores das maravilhosas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Nós devemos iniciar essa temática tão sensível problematizando, levantando aí a questão daquilo que percebemos ao longo da história, né? Nós sabemos que a verdade a respeito dos dízimos, ofertas, da contribuição, das primícias, né, que nós entregamos, devolvemos ao Senhor, é uma doutrina muito mal compreendida. Essa é a verdade. Muitas das vezes é distorcida, negligenciada. Existem, de fato, líderes que são contra o dízimo, as ofertas, mas isso se dá por diversas razões. Como eu disse, falei no início da aula que existem igrejas que escandalizam essa verdade, que rechaçam essa verdade porque não entendem ela biblicamente. E muitas dessas igrejas, eles pulam para o extremo porque enxergam em outras denominações o aviltamento dessa verdade bíblica, né? Uma falsa prosperidade. Eles tentam induzir a vida espiritual pautada nas Sagradas Escrituras com uma malversação de alguns textos bíblicos que eles usam indevidamente, dentro de uma hermenêutica horrível, dentro de uma má interpretação e de uma aplicação péssima, né? Nós sabemos disso. Então, o que podemos dizer aqui? Que talvez a grande rejeição por parte de muitos membros e até mesmo líderes a respeito do dízimo tem a ver com os escândalos, né, de líderes, de denominações que desviam os recursos da casa do Senhor para o seu bel prazer, para fazer aquilo que bem entendem, né? Aqueles chamados falsos profetas, né? A bem da verdade, alguns líderes distorcem textos bíblicos para mesmo arrancar dinheiro do povo, tirar dinheiro aí dos fiéis, daqueles que querem contribuir e ajudar na casa do Senhor. Além disso, tem aqueles que, com as suas motivações enganosas no seu coração, fazem uma espécie de barganha com Deus, né? Eu quero, Senhor, eu te dou isso, o Senhor me dá 2 vezes mais. É como se fosse um investimento na bolsa de valores, né? É como se fosse um depósito aí onde você coloca e tem uns rendimentos, né, com juros e bem como com aquilo que você merece receber da parte de Deus. É um grande engano, porque a bem da verdade, Deus não nos deve nada, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Quando percebemos isso, nós não compreendemos a verdade bíblica sobre os dízimos e ofertas, né? A prosperidade bíblica não está ligada ao dinheiro ou apenas ao dinheiro nas Sagradas Escrituras, né? Nós observamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 1, quando Pedro e João estavam indo para o templo e eles se encontram com aquele doente, aquele enfermo que jazia na porta do templo e pediu apenas uma moeda, né, para poder se sustentar, para poder alimentar. Mas aqui Pedro, olhando juntamente com João aos olhos daquele homem que estava na porta, eles falam: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a maior riqueza, a maior prosperidade que o homem pode ter é quando de fato ele entende aquilo que Deus fez por ele, né? Através da salvação, através da graça, através da misericórdia. Nem prata, nem ouro é capaz de simplesmente Deus olhar para nós e agradar daquilo que estamos fazendo por Ele, porque deixamos alguma quantia no templo, deixamos alguma quantia ali na igreja. Não, isso é apenas um detalhe da vida cristã e do culto e da adoração. É um detalhe, mas que merece a sua devida atenção, porque existem muitas distorções ao longo da história. Nós devemos, de fato, glorificar a Deus. Isso faz parte da liturgia comum do verdadeiro cristão, daquele que entendeu as Sagradas Escrituras, né? Então a prosperidade bíblica tem mais a ver com uma paz no seu coração, com o entendimento daquilo que Deus fez por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos
nós percebemos que há muitos ricos, né, pobres, mas que existem muitos pobres que são de fato ricos porque entenderam a verdadeira mensagem do Evangelho. Além disso, as igrejas chamadas neopentecostais, né, aquelas que já se afastaram do Evangelho, que não pregam mais a verdade das Sagradas Escrituras, que foram fundadas nos seus escusos intentos, né, para administrar o dinheiro como bem entendem, para as suas regalias e para aquilo que eles desejam fazer, eles usam de artifícios, né, para tornar o dízimo quase que uma condição sem a qual a pessoa não pode ser salva, né, uma conditio sine qua non. Ou seja, eles trazem um misticismo, né, para a questão do dízimo, vendendo aí alguns objetos santos, alguma água que seja especial, que contenha elementos aí para atrair pessoas e com isso elas possam receber as suas esperanças através desses objetos. Mas, a bem da verdade, tudo isso não se sustenta à luz da palavra de Deus. Então, tendo em vista tudo isso, esses escândalos, falsos profetas, tendo em vista aí simplesmente a barganha que as pessoas querem fazer com Deus, as falsas promessas, né, de líderes escusos que intentam auferir lucro, que tentam trazer para si esses valores, essa quantia, né, para o seu bel prazer, para o deleite, né, e o desfrute. Não que o líder não mereça isso, porque vive do Evangelho, prega o Evangelho, mas aqueles biblicamente alinhados, doutrinados, eles sabem a função disso na vida deles, né? Eles sabem administrar, porque de fato sabe de onde veio e quem lhes proporcionou aquela prebenda e aquele salário, né? O obreiro é digno do seu salário, mas tudo à luz da palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado. Os líderes será cobrado muito mais, porque de fato estamos à frente aí das igrejas pregando o Evangelho e devemos ser exemplo em tudo isso, né? Pastor, de fato, ele não pode ser um pastor milionário, um pastor avarento, um pastor orgulhoso, onde ele simplesmente ostenta a riqueza. Nós devemos viver com simplicidade. Invista naquilo que de fato é crucial para o crescimento da sua vida, o crescimento da sua família, pague uma faculdade, tenha uma vida boa, compre um carro, tenha uma casa, sim, mas viva a vida comum, com simplicidade, de forma ordeira na sua vida, organizacionalmente falando. Nós, de fato, devemos ter uma vida digna daquilo que fazemos para a honra e glória do Senhor, mas não devemos ostentar. O obreiro deve viver com simplicidade na casa de Deus, porque tudo isso deve ser manejado, deve ser tratado com todo o temor, com todo o tremor, porque Deus assim, Ele quer de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para as desculpas, né, de muitos membros de algumas igrejas a respeito dos dízimos e das ofertas, nós percebemos que existem muitas desculpas infundadas, né? Desculpas que quando olhamos para a palavra de Deus, de fato, não se sustentam. À luz das Sagradas Escrituras, não se sustenta essas desculpas infundadas de muitos membros. Muitos deles dizem que não dão dízimo porque era do tempo da lei, né? E a lei, aquela significação, né, da lei mosaica, do sentido contextual, foi abolida na cruz do Calvário. A bem da verdade, isso não se sustenta, porque a questão dizimal, ela antecede a lei. A lição, o pastor José Gonçalves, ele traz isso. Aqueles que atrelam, né, o dízimo à lei cerimonial, eles cometem de fato um grande erro, um grave erro de interpretação. Pois, como eu disse, a lei ela já continha a questão dizimal, mas antes da lei também já existia a questão dizimária, né? A lei foi dada a Moisés, nós sabemos disso, mas em Abraão, lá 400 anos antes desse fato da lei mosaica, Melquisedeque, ele recebeu dízimos aí de Abraão quando voltava da guerra, quando voltava de conquistas, né? E tinha os despojos ali dessa guerra e ele entregou a parte que cabia a Melquisedeque. Então, a prática do dízimo, o ensino sobre o dízimo está antes da lei, na lei e depois da lei, ou seja, em toda a Bíblia Sagrada. Então, essa questão de, é no tempo da lei, não serve para hoje, na nova aliança, não se sustenta, porque de fato, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, essa importância, ela deve ser bem vista, entendida e praticada, né? Jesus, lá em Mateus capítulo 23, verso 23, quando estava ali debatendo com os fariseus, de fato, ele não abole, né? Ele de fato ele não rechaça a questão dizimária, ele simplesmente trata ela com velo.
trata ela com organização, né? O Senhor Jesus está tratando aqui com o bom uso, com o entendimento correto dessa prática que é bíblica. Eu vou ler para vocês aqui em Mateus capítulo 23, verso 23. A palavra de Deus diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês não deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Observe aqui a parte final. Mas vocês não deviam fazer, mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, alguns usam esse texto da palavra de Deus para dizer que Jesus estava criticando a prática do dízimo, né? Mas é uma leitura incorreta desse texto aqui. Jesus, na verdade, ele está condenando a prática errada dos escribas e dos fariseus, porque eles usavam o dízimo como se fosse um salvo-conduto espiritual, né? Por exemplo, eu entrego o dízimo e nada de ruim pode me acontecer porque eu já estou salvo, né? Como se fosse o mecanismo das obras para auferir, para angariar um espaço e um lugarzinho no céu. Mas está errado. Jesus, de fato, aqui, o que ele faz é referendar o dízimo. Ele reafirma a prática do dízimo, ensinando como deve ser essa prática correta. Se santifique, adore ao Senhor, seja um verdadeiro cristão, mas não negligencie a prática do dízimo. Ou melhor dizendo, pratique o dízimo biblicamente, mas não deixe de se santificar, de adorar a Deus, de ser sincero nos seus negócios, de respeitar sua família, de respeitar sua casa, de ser submisso aos seus líderes, de obedecer às sagradas escrituras, enfim, de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos de acordo com a sua vontade. Então essa questão da lei e essa questão do novo tempo, da graça, do período aí, do descortinar, né, daquilo que o Espírito Santo fez pela igreja, a questão da prática dizimária, ela ainda é vigente, está de acordo com a palavra de Deus. Alguns dizem que a questão dizimária está atrelada ao templo, a sacerdotes, né? Tem a ver com a prática do Antigo Testamento. Mas na época de Abraão não havia sido instituído o sacerdócio ainda, né? Nós sabemos que na Nova Aliança a classe sacerdotal levítica ela cessou, porém todos nós somos sacerdotes reais, né? Hoje nós não temos sacerdotes da época levítica, mas temos ministros do Evangelho. Se você observar lá a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, verso 13 e 14, você vai observar que o apóstolo Paulo ele está falando aqui dos ministros, fazendo também um paralelo ali com o Antigo Testamento. É como se fosse uma transição aí dos sacerdotes para os ministros, né? Assim ele fala, assim ordenou o Senhor, né? Uma palavra aí dentro do imperativo. Então, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele se sustentava através desses dízimos, dessas ofertas que eram dadas, né, à casa do Senhor para financiar as suas viagens missionárias. Ele era construtor de tendas, mas ele não vivia eminentemente através dessa construção. Mas quando ele tinha ofertas, as igrejas enviavam para ele de fato se dedicava mais à pregação do Evangelho e a fundar igrejas ali na Ásia Menor, ali em torno do Mar Egeu, enfim, em toda aquela região, ok? Nós devemos entender que a Bíblia Sagrada, ela de fato trata de uma voluntariedade, não de uma imposição quando tratamos dos dízimos e ofertas, né? Tem pessoas que querem simplesmente dar o dízimo ali, acumular o ano e dar no momento que quer, da maneira que quer, na forma que quer dar. Não é assim que funciona. Nós não damos dízimos, mas de fato nós entregamos aquilo que é devido a Deus. Eu não sou apenas dono dos 99% ou 90% que sobra, né? Deus é dono de tudo, ele é o provedor de todas as coisas. É Ele que nos dá força para levantar pela manhã, é o que nos dá o ar para respirarmos, é o que nos dá sabedoria, né, para oferir aí recursos daquilo que podemos fazer no nosso trabalho, na nossa atividade profissional. Deus é dono de todas as coisas, Ele é dono da prata e do ouro. Então, de fato, devemos entregar, devemos devolver aquilo que a casa do Senhor necessita para continuar crescendo e desenvolvendo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, nós percebemos que é uma prática comum daqueles que faziam parte do dia a dia do judeu comum, do cristão, do gentil converso, quando estava na igreja fundante, né, na igreja primitiva. Uma prática organizacional. Tem aqueles que querem simplesmente relativizar a prática do dízimo
porque eles dão algumas ofertas de uma forma aleatória. Não, pastor, eu não dou dízimo, eu dou apenas oferta. Quando eu sinto no meu coração, eu dou aquela oferta. Quando eu não sinto, eu não dou. Pastor, eu pago as minhas contas. Se sobrar alguma coisa, eu posso ajudar a igreja com alguma questão. Está redondamente enganado, porque dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, né? As pessoas, elas de fato tentam misturar as coisas, né? Dízimo tem a ver com uma fidelidade. Quando falamos de oferta, tem a ver com uma generosidade. Dízimo tem a ver com aquilo que damos das primícias, né? Que o Senhor faz com que recebamos por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia. E não é sobra. Tem irmãos, infelizmente, que, se sobrar algum dinheiro aqui das contas que irei pagar, eu vou dar na casa do Senhor. Está errado. Quando fala de dízimo na Bíblia Sagrada, fala-se de primícias. Então, tem a ver com os primeiros. Então, não tem a ver com o derradeiro, com o último. O nosso Deus não é um Deus de sobra. O nosso Deus é um Deus poderoso que merece o nosso melhor. E eu nunca vi, de fato, um crente ele passar necessidade porque entrega o dízimo. Eu já vi o contrário, de pessoas que são avarentas, pessoas que pecam nesse quesito e, de fato, passam necessidade, não sabem administrar bem os recursos que o Senhor lhes proporciona. Eu faço um desafio, né? É melhor nós sermos abençoados com esses 90% do que não ter a bênção do Senhor quando não devolvemos os 10% e retemos os 100% para nós. É muito sutil, né? Pode ser, de fato, uma armadilha aí e demonstrar aquilo que sentimos no nosso coração. Então, eu digo para você, administre bem aquilo que Deus lhe entrega. Dê o teu melhor para a casa do Senhor. Famílias dependem disso. O reino, a expansão, obviamente o Espírito Santo está no controle de tudo, o crescimento quem dá o Espírito Santo, mas Deus tem nos abençoado grandemente para que possamos ser exemplo na casa do Senhor, ajudando os nossos irmãos, de fato sendo altruístas, né? A igreja tem despesas, a igreja tem energia para pagar, tem funcionários que são mantidos pela igreja, tem a questão da manutenção, os obreiros que se afadigam na obra, aqueles que ensinam, né? Como diz a palavra de Deus, são dignos de honorários redobrados. Então, de fato, tudo está dentro da sua organização, né? O organismo vivo, mas ela funciona também como uma organização. Tem-se um prédio, tem-se despesa de águas, de material de limpeza, e tudo isso vem de onde? Nós não recebemos aí emenda parlamentar, nós não recebemos nenhum incentivo público, não existe nenhuma associação que mantenha a igreja, pelo contrário, é simplesmente através dos irmãos, dos fiéis. E o pastor deve colocar isso como não um meio de graça, mas a graça que nos alcançou faz com que sejamos fiéis na casa do Senhor. Não é um mecanismo para sermos salvos, mas é o crente entendido por meio da palavra de Deus que já foi salvo. Então devemos entender essa verdade no nosso coração. Como diz ao texto de Malaquias, vamos fazer prova do Senhor. Se o irmão nunca fez isso, incentivo para que faça e sirva na casa do Senhor. Nós entendemos que a entrega do dízimo, de fato, é um privilégio na vida do cristão. Sejamos fiéis. O nosso Deus é fiel. Devemos ser fiéis porque a palavra nos ensina a respeito da fidelidade. Esqueça tudo o que o mundo diz, as sutilezas que Satanás tenta impor, mas vamos ser fiéis de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, esse tema é maravilhoso. Ore ao Senhor para que Ele venha abençoar a tua igreja, a tua casa, a tua família, abra portas de emprego, para que possamos cada vez mais ter oportunidades de crescer e desenvolver, né? Uma nação de fato consciente, temente ao Senhor e sabendo defender princípios bíblicos, né? E não apenas mecanismos partidários. Nós devemos olhar as coisas que acontecem na nossa realidade para glorificar a Deus e não simplesmente para exaltar homens e exaltar pessoas, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima lição.